Sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcast Benite Enquadra. Eu sou Bruno Navarro. Esse podcast que é patrocinado pela Escopo Filmes. Essa produtora é incrível, né? Estou aqui hoje com ele, que dá o nome desse podcast. Vitor Benite, fala galera, prazer estar no segundo episódio com você, man. Exato, e hoje, aliás, o podcast Benite Enquadra, que fala obviamente sobre basquete, só que fala sobre mais do que isso, fala sobre vida, fala sobre mentalidade, que é o que a gente vai falar hoje aqui, né? Inclusive, antes da gente passar para a nossa convidada especial, só mostrar isso aqui, né? A gente está gravando esse episódio em setembro. Vitor, conta pra gente, da onde que é essa medalha aqui? Campeão da Copa América de basquete em cima da Argentina, batendo os Estados Unidos na semifinal. E eu trouxe para deixar aqui pro meu amigo Man, para começar com energia positiva. Exato. E, inclusive, a pessoa que está aqui com a gente hoje, ela tem influência nisso aqui também, Muita, não é? muita não é? influência. Então, pessoal, é o seguinte. Hoje a gente recebe a Karina Saraiva, ela que é psicóloga formada pela PUC Campinas. Começou na área social, mas por causa da sua paixão pelo esporte, foi entendendo um pouco mais sobre psicologia esportiva, né? E ela estava até explicando um pouco, que é uma coisa recente até no cenário da psicologia. Mais do que apresentar ela, pessoal, Karina, obrigado por ter vindo aqui hoje falar com a gente. Muito obrigado, gente. Adorei o convite. É um prazer imenso estar aqui falando sobre esporte, sobre o Vitor, sobre basquete. E vai ser um bate-papo bem legal. É o que eu quero proporcionar aí para vocês. Uma coisa diferente para todo mundo. Perfeito. Temos um atleta amador e um atleta profissional. Tenta adivinhar quem que é quem, né? Então, assim, Karina, acho que é legal, a gente vai conversar um pouco sobre psicologia esportiva, entender um pouco o impacto de tudo isso, né? E antes da gente começar a gravar, a gente estava falando um pouquinho sobre a questão de como os atletas jovens têm tido muita influência, tempo de tela, a influência dos pais e tudo mais. Karina, para a gente começar a nossa conversa, eu queria que você falasse um pouco sobre como que está esse cenário do jovem atleta, se tem alguns assuntos que você sente que estão chamando a atenção, que de repente antes não aconteciam e agora estão acontecendo mais, enfim. Me conta um pouquinho da sua visão como psicóloga, como que está esse cenário aí do jovem atleta, enfim, essa influência. Esse é um cenário que precisamos ter um alerta e um cuidado. Hoje, a minha maior demanda hoje com jovens são pais, né, de atletas que estão vendo seus filhos muito introspectivos, sendo atleta, onde que o atleta precisa ter atitude, né? O treinador pede, ter atitude, vai para cima, né? Infiltra, e não consegue, porque eles são muito introspectivos, por causa do uso de telas. Acho que o principal hoje fator é o uso de telas, né? Celular o tempo todo, muito dentro de quarto, quietinho, e não conversa mais, está faltando diálogo, eles não conseguem se comunicar. Então, sim, hoje é um assunto que hoje precisamos abordar, está cada vez mais latente, preocupante, né? Que cada vez os jovens estão mais introspectivos e está afetando na quadra. Perfeito. Cara, eu, né, já entrando, porque é até interessante, eu tenho essa experiência, né? Quando eu era jovem, começando na seleção, você via que é normal você terminar o jantar e todo mundo fica na mesa batendo papo, você não tem... É natural isso, né? Você quer conhecer, você quer saber as histórias do cara que era veterano e tal. E hoje, parece que assim, numa seleção brasileira, nos times... Cara, terminou o jantar, ou tá no meio, já tá todo mundo no celular, e terminou, cada um já vai pro seu quarto, a molecada mais jovem vai jogar videogame e tal. E não existe mais essa interação, né? É muito difícil ter essa interação. E ao mesmo tempo, eu comecei a sentir que depois que veio essa leva, assim, né, de jovens, eles têm menos capacidade de aguentar o sofrimento. A gente está tentando trazer muito também para esse lado, essa coisa do atleta aguentar, se adaptar àquele momento de desconforto, àquela dificuldade. Parece que essa história do burnout, parece que os atletas jovens estão assim, se queimando mais rápido. Não sei, é isso? Você sente isso? É uma baixa frustração, né? Estamos numa geração que não consegue ser frustrados, né? Se você fala um não... Se você tira um celular, né, porque tem casos de atletas, treinadores, né, que falam, não pode celular, vai reclamar para os pais, né? Jura? Então, juro, e esse é real, né? Então, tô jogando aqui, daqui a pouco começa o treino. Então, não, vai ser agora, não consegue escutar isso, né? Então, isso afeta. Está afetando essa parte coletiva, é isso que você quer dizer. Mas como, assim, né, eu acho... Como você direciona o atleta para mudar isso? Porque é ridículo, na real, né? Você pensar... Não, assim, é ridículo você falar, pô, cara, larga o celular um segundo. Vem aqui, vamos...
né, se socializar? Como é que... Tem alguma ferramenta assim ou simplesmente você vai tentando colocar na cabeça desse jovem atleta que é mais importante, às vezes, você tá se socializando do que tá no celular? Porque a gente é aquela coisa, tem muito amigo, mas não tem nenhum, né? Exatamente. Exato. Exatamente. Né? A teoria, né, aquela parte que a gente fala, né, sobre grupo, coesão de grupo, tá até da hora tendo que colocar isso pro jovem adolescente. Sim. Eles não entendem esse conceito de coletividade. Eles acham que eles estão no time, então eles fazem parte de um time, mas não quer dizer que ele tem que estar com o time o tempo todo. Exato. Ou fazer coisas com o time, ou que isso vai agregar dentro de quadra, que vai trazer um resultado melhor. É muito competitividade. É, isso que eu ia te perguntar, Karina, porque a gente, falando de esporte especificamente, né? Eu acredito que o tempo de tela, o uso de celular é muito alto, até pela geração mais jovem. E eu acho que eu e o Vitor, assim, a gente que foi a última geração que pegou antes dessa coisa de rede social, né? Porque nós dois aqui com 30 a mais, então a gente pegou o nascimento ali da coisa da internet de alta velocidade, de celular e tudo mais. Do Orkut. Exatamente. Que saudade. MSN, ICQ. ICQ. Opa, Ó, saudade. eu acho que a galera que tem menos de 20... Nem Não sei. vai a gente entender. nem vai saber o que é ICQ, tá? Mas foi o que... Busca lá, Mirk. A gente capinou o mato para vocês caminharem, Exato, tá? Esse é o exato. Mirk, nossa, Mas eu entendo que, sim, isso é uma coisa da geração, né? Não só de idade, mas também do momento que a gente está vivendo. Mas quando a gente está falando de um esporte coletivo, né? No caso do basquete, enfim, outros esportes, como o atleta está ali muito tempo de tela e sozinho e tudo mais, como que faz para passar para esses atletas a importância de que o coletivo fala mais do que o individual? Eu acredito assim, até, Vitor, você Não, vai ter mais questão da causa de saber melhor. Sim, mas você sim, entende? eu vou opinar, mas a K, eu acho que ela vai entrar num ponto interessante. Como sobre que o você coletivo. vira essa mentalidade, tentar virar essa chavinha para entender que é importante primeiro o time para depois, enfim, cada atleta brilhar e tudo mais? Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. É uma disciplina que tem que também vir dentro de casa, tá? Eu vou puxar esse ponto também, porque a falta de comunicação, às vezes, também vem dos pais com os filhos. E aí, sempre impondo, né? O filho é reserva, tá ali, terceiro amador. Não, você tem que brigar pela essa titularidade. Lógico, mas a custo do quê? Né? Então, esses pais também têm muita influência nesse tipo de coletividade. Então, eles querem buscar, às vezes, a titularidade como? Tirando o outro. Não é fazendo algo que, se tiver dois amadores com diferentes características, isso vai ser bom para o time. Então, tem uma pressão dentro de casa também, desses pais, né? Que querem que ele busque algo mais na força... Eu brinco na força do ódio, né? Sim. É uma força do ódio, não é uma força do incentivo, do reforço positivo. Nossa, você treinou bem, né? Então, entra aí também. Então, coletividade, acho que vem dentro de casa também. Sim. Como é que é esse ambiente dentro de casa? Isso reflete também dentro de quadra. Mas, por exemplo, isso reflete dentro de casa, né? E eu vou fazer um contraponto, vamos dizer assim. Eu joguei em muitos times e eu já vi pais que ultrapassam o limite, né, do filho ser a pessoa mais especial do mundo dentro do time e nem conseguir ver a realidade, que às vezes o filho dele é pior que outro. Sim. Isso dá raiva também. Mas eu já vi pais que impulsionaram os filhos a melhorar e buscar essa titularidade, buscar esse protagonismo, mas de uma maneira correta. Então eu digo assim, eu penso, né? Os pais são os que mais amam seus filhos, né? E eles vão olhar para você. O técnico vai olhar para o time. Sim. Onde, assim, eu sei que é difícil falar, mas onde está essa linha? Vamos dizer assim, tem pais vendo podcast. Cara, onde está a linha? Ou como você vai conseguir fazer seu filho ser um melhor jogador, ser um protagonista talvez, mas não nessa força do ódio, como você está falando, não de uma maneira assim, daquele moleque mala, chato, que só pensa nele, que ele acha que todo mundo gosta dele, mas todo mundo odeia ele no time. Eu já tive vários companheiros assim, e isso sempre vai acontecer. Mas onde está essa linha? Porque você falou uma coisa interessante do futebol, que proibiu, né, a entrada dos pais. Exato. Até 12 anos, nem para treino, nem para jogo. Então, comenta um pouco, entra nesse ponto, assim, como talvez atuar nesse momento uma psicóloga esportiva, né?
Tá. Essa é a parte da educação, né? Não é uma educação. A gente tem que educar nossas torcidas, né? Não só no futebol, mas também no basquete. 4 semanas atrás, num jogo aqui em Campinas, o jogo parado, porque o pai estava xingando o juiz, né? Então, como você acha que existe, né? Exatamente. Você sabe que no basquete ele tem que sair do ginásio e retorna o jogo. Né? E você imagina a vergonha desse filho. atleta. Que é um atleta meu, inclusive. Tá? É o caso real esse. Isso, então eu estou falando sobre uma educação, né? O exemplo, o respeito, isso é exemplo, né? O ambiente que você tá, se tem respeito ou não. Mas você trabalhando com o atleta, você não vai mudar a atitude do pai. Como é que você como prepara é o atleta? Para uma Então, situação de um pai, por exemplo, a gente está preparando, você vê os pais, e eu sei que é muito complicado, né, falar, não é da educação, mas pô, você tá assim, o atleta ele se abre para você. E você não consegue mudar como os pais atuam, ainda mais no atleta jovem. Como é que você faz ele não se tornar esse jogador que ninguém vai gostar dentro de quadra, porque só pensa nele, para um cara coletivo buscando melhorar, buscando ser protagonista no seu time, sabe? Você entende assim? Como é que você consegue assim mudar essa mentalidade dele? Vamos lá, com a verdade. A verdade é o quê? Pai, você vai vir aqui sim no meu consultório, vai ter uma sessão sim com o seu pai, porque isso está te deixando influenciar por isso e está te trazendo danos mentais. Então, sim, eu chamo os pais para dentro do meu consultório. Além de palestras, uma conscientização, que eu acho que a palestra é muito legal, mas você vira as costas, não sei se vão aplicar isso. Não sei se eles vão conseguir realmente conscientizar que aquilo faz mal para aqueles atletas, que tem uma linha os dois, tênue. né? Eu vou trazer os dois. E aquele atleta, depois de um vínculo, né, com ele vai falar para o pai dele e para a mãe dele o que ele sente. Legal. E aí aí é batata. Aí o pai regola os olhos assim e fala, nossa, tá? Então, assim, tem que levar para a realidade dele, com a verdade daquele atleta que tá do meu lado. Perfeito. Tá? E, Então, Karina, até uma coisa interessante. Você que atende consultório aqui, a gente até estava conversando, né? Desde atletas olímpicos até atletas amadores, enfim, que precisam realmente dessa motivação, de repente, e tudo mais. Eu fico pensando que o caso da psicologia esportiva, qual que é o gatilho que leva uma pessoa até o seu consultório? Em que sentido? Eu faço terapia há muito tempo. Sim. Mas pensa que eu tive minhas questões pessoais. Não parece. Faço há muito tempo. Minha mãe é psicóloga, inclusive, né? Meu companheiro de trabalho. Então. Exato, exatamente. Então, assim, eu vejo que os gatilhos que me levaram até uma sala de terapia, obviamente, assim, minha mãe também influenciou isso, mas eu tive meus motivos pessoais e tudo mais. Você tem casos de atletas que vão lá para procurar performance, você tem casos de atletas que, de repente, vão lá para procurar performance, mas encontram outras coisas da vida. O que eu quero dizer? A sua atuação, ela vai pegar só a questão de performance e cuidar da mente do atleta ali para ele performar melhor? Ou ela acaba abrindo para outras coisas da vida? Enfim, como que é essa procura e como que funciona uma sessão com você? Vamos lá. Assim. A minha maior demanda hoje dentro do consultório é a ansiedade. De ansiedade. Ansiedade, né? Esses jovens com 11, 10, 12, 13, depende da idade. Novinho assim. Novinhos, ansiosos. Tá? Então, aí a ansiedade atrapalha a performance e, consequentemente, a escola. É verdade, tem esse ponto. Exatamente. Também não são só atletas, Exato, tem a escola aí no meio. Né? Então, às vezes eles começam a perceber a ansiedade dentro da escola que leva para a quadra. Né? E, na quadra ele está um pouco, né, retraído demais ou está errando muito. Então, a maior demanda que eu tenho hoje começa pela ansiedade, né? Aí abre a porta. Entendi. Aí abre a porta. Medo de errar. Algumas coisas, questão dos pais mesmo. Né? Os pais, a influência dos pais. Outra questão que é muito parte física. Ele não se sente forte. Mas, na verdade, a cabeça que não consegue... O corpo não responde, né? Eu sou muito magrinho, não consigo defender. Então, assim, algumas inseguranças de sentido, mas quem abre a porteira é a ansiedade. Perfeito. Tá? E essa reclusão, né, telas, é o que abre a porta. Então, Cá, mas, por exemplo, você falou, né, a porta de entrada para você é a ansiedade. Agora, a porta de entrada da ansiedade, vão afirmar que é o celular hoje em dia? Perfeito. É o celular. Tá. É o celular. Porque é engraçado, eu tive um técnico na seleção brasileira, o Manhano, o Rubem Manhano, campeão olímpico com a Argentina. Sim. E quando ele chegou, ele era, assim,
O ídolo dele é um militar lá da Argentina. Então imagina, né? É outra época. Galera mais nova, ó, vocês estão pegando uma fase Light. moleza. É tranquilo. Não, cara, e assim... Ele proibiu nos primeiros 2 anos celular na mesa. É? E a gente ficou puto. Que da ano que a vida. gente tá falando? Só pra pessoal entender. 2010, 2011. Ah, tá. 2011, quando a gente foi pra Mar del Plata e ganhou a vaga para as Olimpíadas de Londres. E depois de 16 anos que o Brasil não ia para as Olimpíadas. E ele chegou, ele proibiu o celular na mesa. Cara, eu achei um absurdo. Todo mundo achou um absurdo. Pô, a galera tem filho, né? 2 filhos, 3 filhos pra criar, não vai... Você me proíbe usar o celular? Hoje, dentro de muitas críticas ou coisas boas, eu falo, ele tem razão, cara. Sempre teve. Ele tem razão. Ninguém conversa. E outra, tem coisa mais irritante... Você vai falar com o cara tá assim, Aí olha o celular, não, Hoje em dia, teve uma época que não era tão... Hoje que tá muito forte isso, eu fico doido e ele tinha razão. Então, assim, ponto que eu quero chegar. Você acha que os pais, os técnicos, a gente tem que realmente proibir um momento? Ou, não, tem que ensinar a usar menos? É que eu acho que não dá pra ensinar a usar menos. Proibir. Proibir. O atleta, ele tem 2 coisas que são valores, né, dos atletas, que é disciplina, pra mim, e regra. O atleta tem que saber seguir regra. Se ele fica irritado, já é um problema. Não é um problema ele estar irritado por algo que vai favorecer ele. Eles não conseguem enxergar, eu acho que eles não conseguem nem dar o valor onde eles estão. Vamos lá, a gente está falando olímpico, mas vamos aqui, jogos regionais. Nós tentávamos fazer isso, né? Já estava arretado ali, isso estou falando em 2016. Tentava tirar o celular. Isso, aí não deixava, aí outros escondia. Uns falavam que, não, vou levar o tablet, eu levo o tablet. Sabe, assim, dando alternativas, Mas assim. tipo, indo pro jogo? Não, no alojamento. No alojamento. No alojamento. Então, já, essa tentativa já é feita. Alguns criadores conseguiram, outros não conseguiram. Não tiveram essa firmeza de fazer. Então, é uma tentativa que a gente faz. Então, assim, se ele está irritado com isso, já é um problema, já é uma demanda. Ele não consegue entender o valor onde ele está. Por que ele está ali? Os motivos que ele está ali. Os objetivos dele como atleta. Então, vamos por esse lado. Exato. Gente, é um vício mesmo, né, Exato. cara? E tela não é uma coisa que, assim, você precisa pra viver. Eu entendo que é ok, pra você precisa se comunicar com alguém e tudo mais, mas é um vício, né? A pessoa escondendo o celular pra não perder, levando uma alternativa de tablet pra não ficar sem tela, que não é uma coisa... Ninguém vai morrer por ficar sem... Não, você quer escutar uma coisa doida? Cara, hoje em dia é normal você ir no meio tempo, terminou o primeiro, segundo quarto do jogo, você vai no meio tempo, o cara pegar o celular e mandar mensagem. No vestiário? No ali? vestiário. Que Eu quase saí isso? no pau já com o jogador, Aham. porque a gente tava perdendo um jogo, entrou, e o cara tá mandando mensagem no WhatsApp. Depois, aí deu desculpinha, não, é porque eu sempre falo com minha mulher ver o jogo e me dá dica. Falo, cara, na moral, se você não conseguir ficar 2 horas, que é o seu foco total ali, você precisa que a sua mulher, o seu representante, te dê uma dica. Cara, tem 20 pessoas no staff que estão lá para isso. Sim. O que eu quero dizer eu acho muito legal, pô, você buscar... Mas, cara, a ajuda num time, ela tá ali. O cara que treina todos os dias com você. Cara, e hoje é normal. Então, eu digo assim, aonde tá o limite? Porque a psicologia, posso estar errado agora, ela vai para várias vertentes, né? E hoje a gente tem muito aquela coisa do positivo, né? Vamos ser positivo, vamos fazer com que a pessoa curta e aproveite o que ela tá fazendo. Aí você chega para um cara e ele fala assim, cara, mas isso me faz bem. Mandar mensagem lá para minha mulher no meio do jogo. Aí você fala, bom, se faz bem, então vamos deixar. Eu não sei onde tá esse limite mais, entendeu? O que é fazer bem, o que é não fazer bem, mas porque eu acho que ele consegue, sem mandar mensagem, também fica bem. Uhum. Só que você não sabe mais como entrar nessa parte que volta pro coletivo. Porque a gente tem o coletivo e o que o nego faz individual. Então, assim, é difícil lidar com isso, né? Eu tô querendo chegar nesse ponto. É difícil lidar com isso porque o pessoal sempre vai falar, mas me faz bem, eu jogo melhor assim. Então, e aí? Mas aí ele vai ter que entrar no coletivo, né? Qual que é a regra coletiva daquele ambiente, daquele local? Ele vai ter que se enquadrar.
Senão ele porque não também pode se estar os ali. 12 começam a fazer, Exatamente. aí é isso. E aí? Exatamente. 12 caras vão estar no celular no meio do jogo? Exatamente. Então, a gente perde o controle, né? Sim. Então, na verdade, no esporte, a gente tem que ter o controle. Exato. A regra, a disciplina é para isso. É para ter o controle, Exato. né? Ter controle daquela situação, ter o foco naquela situação. Entendeu? Você tá... O seu exemplo que você deu, tá perdendo o jogo. Que isso? Se eu tivesse perdendo o jogo, o que eu estaria fazendo? Pensando o que eu estava fazendo, a minha performance, a performance coletiva, o que eu preciso melhorar, perguntar para o treinador, perguntar para o staff, quem for. Eu ia fazer uma autoanálise sobre mim. Eu não ia ficar pensando em celular, em dica. Exato. Né? Exato. Então, assim, se a pessoa não se enquadra, se ela não se enquadra nessa situação, ela não é para estar lá. Ela não é um atleta hoje que tem objetivos claros de ser atleta. Certo. Ou de quer aquilo. Ela Sim. já se perdeu há muito tempo. Nessa caminhada dela, ela se perdeu há muito tempo. Não foi naquele jogo, naquele vestiário. Mas foi nessa trajetória dele. Né? Inclusive, a gente estava até falando um pouquinho antes sobre as causas que levam os atletas a procurarem você. Eu queria saber da história de vocês dois. Um pouco de como que começou. Eu sei que foi ano passado, né? Que vocês começaram a trabalhar juntos, em dezembro de 2024. Eu queria, Vitor, primeiro que você contasse o que te levou até a Karina e depois que a Karina contasse como que está sendo esse processo, quais são as coisas que vocês conversam, enfim. Conta aí. Eu já fiz terapias, né? Outras vezes, tive excelentes psicólogas do esporte também. A primeira oportunidade que eu tive de trabalhar com psicologia foi quando eu estava no Flamengo, voltando de lesão. Meus pais, né? Minha mãe falava muito comigo, né? Que eu precisava desse apoio. Eu era novo, morando fora de casa. Bom, aquela história. E foi a primeira vez, eu conheci a Karina em dezembro, que eu estava, acho que, próximo de um, vamos usar a palavra-chave, né? De um burnout mesmo. Eu nunca tinha sentido um pouco essa angústia, essa ansiedade, que é uma coisa física. Ela se torna física, né? É uma coisa meio doida. E eu sempre fui muito forte mentalmente, sempre Racional, falei, cara, é muito racional, sou um cara que busca alternativas para tudo que eu tenho, e eu tava me sentindo assim, bem desmotivado, cansado de ir pro treino, parecia que tudo ali era fútil, sabe, eu não sei. Tava estranho, vamos dizer assim a palavra, e eu acordava todo dia quando ia pro treino com essa ansiedade e tal, e eu procurei a Larissa Zink, que é aqui de Campinas também, trabalha na Neuroesporte, sempre trabalhou com atletas na área de cognição e tal. E ela me indicou a Karina. E assim, aí a gente começou, agora ela vai contar, mas eu tava próximo de um burnout. Eu ia jogar, não tava sem vontade de jogar, sabe assim, umas coisas. E o problema é que isso vai gerando mais angústia, porque você não quer estar daquele jeito, você está. Eu não sou de falar, eu não gosto de falar. Eu não gosto de abrir meus problemas, porque eu acho que eu tenho que lidar com eles, mas graças a Deus veio a Karina. Aí eu joguei um pouco do peso pra ela. Mas era um burnout, assim, né? Vamos dizer. Como é que foi, então? O Vitor chegou pra mim com um staff mental, né? Ele estava estafado. Então, sabe quando aquele momento que nada faz sentido? No sentido de prazer. Então, o prazer estava aqui, né? Muito baixo. Né? Então, ele não tinha motivação para fazer as coisas. E as coisas não faziam sentido para ele. Então, como é que foi tudo isso? Né? A gente teve que ressignificar muita coisa. Né? O sentido do basquete para ele, sentido de N coisas aí. Para ele, opa, agora eu cheguei na terapia. Agora eu cheguei na parte esportiva. Né? Então, até eu chegar na parte de desempenho esportivo, performance esportiva, tem uma caminhada, né? Você chega e já, vamos falar sobre isso e vamos, então, amanhã eu tô metendo bola de 3. Não é assim. Não é assim. É uma caminhada. Não foi amanhã, demorou 3 dias. Mas eu voltei a meter as bolas. Foi rápido. Sabe por quê? É fácil trabalhar com o Vitor. Porque quando ele quer algo, né? Quando ele se propôs a terapia, ele entendeu o processo. Legal. Então, é muito fácil. Então, você fica mais fácil conversar, tem um diálogo, né? Uma coisa que eu falo, a pessoa demora para ressignificar. Não, ele entendeu. Por quê? É o que ele quer. Ele gosta de basquete. Ele ama basquete. Né? Então, é muito mais fácil. Tem atletas que demoram mais. Por quê?
vem um dia, aí depois vai no outro, depois não Entendi. tá ali querendo estar. O Vitor, ele queria estar. Sim. Ele queria esse encontro com o basquete de novo. Ah, olha que Não, interessante. e umas técnicas, assim, foi muito legal. Assim, para colocar um pouco, para as pessoas entenderem. Eu tava fazendo um curso na época, uma pós-graduação, né? Isso. E, cara, por ser esse atleta de alto nível, tudo que eu faço, eu quero ser o melhor. E o estudo, ele era um hobby, uma coisa além do meu trabalho. E eu, cara, eu ficava doido de não entregar tudo na hora certa, estudar. E a primeira coisa que ela fez, que a Karine falou, Vitor, peraí, vamos ressignificar. Quando ela fala ressignificar, isso é um hobby. Você não tá aqui para ser o melhor aluno da sala. Você não precisa disso. Então ela foi me acalmando, tipo, cara, leva aos poucos. Se estuda, sei lá, 30 minutinhos por dia, e se não der um dia, no outro você estuda um pouco mais. Vai levando. Então, isso foi um ponto. O outro, eu tava tendo muitos pensamentos intrusivos, né? Que fala. Tipo, eu ia pro treino, né? Começava a errar, ia perder a motivação. Ela falou, peraí, vamos fazer uma técnica de parada de pensamento. Ela mandou um artigo para mim, outra técnica, para você falar basta, né? Você fala meio que um basta para esses pensamentos. Então, assim, a gente foi colocando técnicas, porque às vezes fica uma coisa muito subjetiva também da psicologia com alguns psicólogos e até mesmo alguns atletas, que fica naquela coisa, vai falando, vai se conhecendo. E não, você precisa às vezes usar essas técnicas. Visualização. Isso. Como é que foi a parte de visualização, Caio? Eu lembro que você foi trazendo um pouco esse prazer e a gente tirou o foco da cesta, né? Exato, Como né? foi? Então, ele queria fazer a cesta. Eu não tava metendo as bolas. Ele não tava. Tava aquele momento, né, que as bolas não estavam caindo. Só que assim, se a gente for focar no produto final, que é cair a cesta, cair a bola, desculpa, a gente não vai conseguir. Porque ele vai se autocobrar, Sim. né? Então, o trabalho foi, visualiza você indo pro ginásio, como é que você tá, que roupa você tá, qual que é a sensação, você entrando, Sim. né, no Que ginásio, você interessante. pegando a bola, você sentindo a bola. Aham. É muito sinestesia. Sim, A exato. gente trabalha com a sinestesia. Bem, é muito louco. Eu visualizava na cama, assim, eu acordava de manhã. Aí deito na cama e tal. Eu fazia uma meditação lá de 4, 5 minutos, usava um aplicativo. E depois eu visualizava. Então, olho fechado. Cara, literalmente eu me via indo pro jogo no carro, escutando um Oasis, feliz. Tipo assim, sabe? Tô feliz, tô sorrindo, tô confiante. Aí eu entrava no ginásio, porque você sabe como é que funciona, cumprimentando a galera com um sorriso. Cara, eu visualizava eu sorrindo. Que Porque eu legal. tava sério, né? Nessa Sim, época. sim. Eu sorrindo. Isso demora, sei lá, 2 minutos, Isso, 3 nossa, minutos. né? Sim. Não é nada. E, cara, eu antes usava as técnicas de visualização para fazer a cesta. Beleza, só que nesse momento não era isso que eu precisava, era o contrário. Entendi. Era visualizar eu sentindo prazer. Ótimo. Cara, foi impressionante o quanto começou a mudar. E eu falei pra cá, depois de acho que 3 meses, falei, cara, eu tô indo feliz e eu tô treinando feliz, assim. Mas foi um processo de técnicas, Imagina. não era aquela coisa de 1 hora na semana eu e ela e depois. Sim, Não, a gente vai. Exato. Ó, até vou terceirizar aqui, eu que sou um atleta amador. Inclusive, pra quem não viu o nosso conteúdo, eu tô jogando 1 contra 1. É amador, mas foi bem no contra um. Ele me Exato. deixou Então, preocupado. Essa é a questão. Eu sou um atleta amador e eu acho que tem muitos atletas. É até sacanagem eu me chamar de atleta amador. Sou um cara que gosta de jogar esporte e eu tenho um pequeno nível de competitividade. Do tipo, não é assim, vamos lá, tudo é alegria, se perdeu tudo bem. Não, peraí. Na hora que eu entrei na quadra, eu até me transformo um pouquinho. E é legal a gente até trazer essa questão que a gente está falando da terapia comportamental, que até acho que tem um pouco a ver com essa questão de visualização e tudo mais. Então vamos lá. Eu, atleta amador, é impressionante o quanto que eu erro bandeja livre, o quanto a hora que eu vou subir na linha de 3, eu penso no Vitor assim e falo, cara, vai, se inspira no Vitor, mas aí eu falo, ai meu Deus, eu vou errar. E aí eu erro mesmo. Então assim, como é que funciona então pra gente amador? Eu acredito que muita coisa pro atleta profissional também esteja ali. Mas quais são as principais técnicas então para a performance? A gente falou da visualização aqui. Tem outras técnicas? Me conta um pouco da sua abordagem nesse sentido, assim. Não, tem outras técnicas também. Ele falou a parada do pensamento, né? Que era aquele breca. Isso, eu queria saber dessa. Essa. É porque você erra bola livre. Então, quando você vai fazer a bola livre, você dá aquele... Cara, eu vou errar. É tipo isso. Você quer uma técnica pra liberar esse pensamento. Exato, E tem a ver com isso que você está falando? Tem a ver Como com é isso. Que é isso? Conta pra Vamos gente. lá.
somos todos um pouco o quê? Negativos, né? Bastante. Né? Se a gente fala... E nosso cérebro é muito inteligente, ele é muito inteligente. Você fala, eu vou errar, você vai errar. Ele capta aquilo, é o microfone, Não é? captou. Aham. Ele é inteligente, mas ele joga contra, né? É lógico, Nossa ele tá aqui, senhora, ó. velho. Quem comanda? Você comanda. Aham. Mas nesse momento, vamos dizer que você tá sobre controle dele. Exato. Então você tem que falar palavras, Aham. que aí é outra a ancoragem também, algumas palavras que vai te dar, né, um outro tipo de sentido para aquilo. Sim. E às vezes não é assim, eu vou acertar. Ah, eu vou acertar, e aí você vai acertar. Não. Às vezes você fala assim, banana. Ah, Você sabe que você tem que consertar uma parte da sua parte técnica para consertar, para você acertar essa bandeja livre. Isso é ancoragem. É uma ancoragem, Ancoragem. né? Eu pegar, o nadador faz muito, ele se bate, porque Sim. ele tem que lembrar coisas. Né? Ele tem que entendi. lembrar alguma coisa que vai levar ele a performar bem. Então, para você performar bem, primeiro, uma análise. Peraí, por que tá errado essa bandeja? Aham. Tem uma parte técnica errada? Então, vamos consertar. Aí, o técnico vai lá e vai consertar. Beleza, então você sabe que você tem que consertar. Então, você fala banana, você sabe o que o corpo vai ter que fazer. Você vai treinando aquilo para fazer. Né? Cara, man, se eu escutava você falando banana. Banana. eu- Cara, a próxima vez que eu for subir pra arremessar uma bola de 3, eu vou lembrar da Banana. Vai ser Pior banana. que não tem outra palavra Não tem, agora. agora Tem esquece. que ser Deixa eu banana. tentar outra. A sua ancoragem vai ser banana. O que vai Aham. fazer é banana. Legal. Ah, eu tô indo pra fazer vai subir ali na bandeja. Tá. Eu tenho autofala antes. O que é autofala? Eu conversar comigo antes de chegar na ancoragem, que é a banana. Aham. Entendi, Né? entendi. Então, eu preciso lembrar disso. Vai dar certo, vou conseguir, porque eu sei eu treinei essa parte técnica, ok. Vou pra execução. Isso já tá no cérebro antes com a autofala. Aham. Perfeito. Aí quando você chega, você já sabe o que tem que fazer. Ótimo. Não, realmente, eu fico pensando muito nisso, né? Pô, o Vitor é um cara super disciplinado, que treina muito, que treina mais que a galera. E você foi buscar a Karina, entendendo nesse momento até que, pô, há quanto tempo você joga basquete? Cara, profissional, meu vamos pensar primeiro jogo de profissional. profissional, eu comecei com 15 anos aqui no Regatas, mas assim, pra valer profissional, 17 anos eu já tava... Com 17 anos você começou a 17, jogar. 17. Então a gente tá falando de mais uns 17 anos de carreira, mais ou menos. 17, 18 anos de 17, carreira. 18 anos Eu profissional. imagino que você tenha passado também essa fase de, poxa, eu faço isso há muito tempo. E às vezes vai perdendo aquele prazer de jogar e ressignificar, né? E se vê cada vez mais a importância de psicólogos, né? Da mentalidade. E graças a Deus chegou no esporte também, que eu acredito que, até você estava comentando, que é uma coisa até que recente, né? Isso, Como que você vê hoje, então, o cenário esportivo num geral, não só falando de basquete, não só falando do caso do Vitor? O quanto que ainda falta, a gente está num ponto bom que as pessoas entenderam a importância do psicólogo, de estar com a mente em dia, que não é só o treino, não é só a performance. Me conta um pouco da sua visão no esporte como um todo. Isso, assim. isso no Brasil. você No tá Brasil, perguntando, no Brasil Fala especificamente. perto do microfone que isso é importante. Vamos lá, eu gosto de ser muito provocativo, então eu vou falar. Ótimo, é isso que a gente quer. Ok, vamos lá. Melhorou bastante. É? Melhorou muito, muito mesmo. Assim, no futebol, por exemplo, tem bastante clubes que tem. Com atuações importantíssimas de psicólogos maravilhosos que estão atuando mesmo, não é nome. Está atuando. E você vê que esses times estão em ascensão, né? Fala um aí pra Tem gente. exemplos? Temos, Botafogo é um. Olha, Fluminense. Fogão? Fogão, Fluminense, Botafogo, ó. Fluminense. O Palmeiras aqui também, Coisa linda. tá? Então, assim, são times que realmente funcionam, a psicologia do esporte funciona ali dentro, tá? Então, tem melhorado bastante. Chegou a um período ter obrigatoriedade, ter psicólogo, aí essas coisas são questionáveis, né? Tá. Que é por isso que eu falei, que funciona, tá? Então, assim, o que eu vejo? Que falta um pouquinho dentro dos clubes, como coletivo, Tá. né? Não só a coisa individual, né? Isso, como Pro coletivo, time, atividades pro pro time. Então, do mesmo jeito que tem o físico é muito importante, tem a nutricionista, tem a psicóloga do esporte que vai estar fazendo um trabalho efetivo ali dentro, tá? Então, tem muita procura. Aqui em Campinas a gente tem psicóloga, né? Na Unimed temos, então muito legal, muito bacana, né? Porque Campinas eu acho que tem uma demanda muito legal. E
a gente também tem, por exemplo, GPEM na Unicamp, que proporciona muita coisa legal. Muitos psicólogos estão saindo dali do GPEM. Eu também fiz parte do GPEM com a Paula Fernandes. Então, assim, a gente tem que falar o nome dessas pessoas. O que é o GPEM? É um grupo de estudo de psicologia do esporte dentro da Unicamp. Então, temos isso aqui. O meu primeiro lugar que eu fui procurar foi o GPEM, na Unicamp. Então, a gente tem. Então, a gente tem o quê? Psicólogos que querem fazer. Tem pessoas que estão ali querendo trabalhar. Entendi. Cadê as pessoas para captar essas pessoas? Entendi. Né? Esses psicólogos têm, existe. Que legal. Tá? Cá, e, por exemplo, eu acho, a gente tá falando muito dessa parte de psicologia esportiva e dessa maneira nova de lidar. E aí, já que você gosta de ser provocativa, você também. Porque amigos, familiares começaram a ter filho, né? Os filhos vão crescendo e tem muitas maneiras de educar, muitas maneiras de liderar, de ser técnico. Tem uma que eu não gosto. Não gosto nada. Certo. Porque eu acho que não, Não acho que não funciona. funciona. Que é a história de só passar a mão na cabeça e não ser mais duro. Eu falo isso porque teve uma vez que você falou pra mim: olha, Vitor, eu acho que às vezes você tá precisando de um... Cara, vamos jogar? Tipo assim, e aí? O que você vai fazer com esse momento? Você vai ficar se lamentando? É a história, né? Você vai pegar o lenço ou você vai distribuir, né? Você vai chorar ou você vai... Eu não gosto dessa maneira de educar. Eu acho que não funciona. Eu acho que a gente precisa ter limites. Quando você vê que é necessário para um atleta, que assim, cara, tá... Assim... É manha demais, sabe? Tipo, é só chororô, nada, tudo é difícil. Você acha que tem hora que o psicólogo tem que ser mais firme? Pô, velho, é levantar, ir lá e treinar, não tem outro segredo. Tem hora que você é mais firme, que você acha que tem que ser? E aí? Eu sou firme o tempo todo. Ótimo. A minha linha É isso, linha né? é essa. Eu tô trabalhando com o atleta. Então, se o atleta realmente quer aquilo, É verdade. ele quer me ajuda, vai ser assim. Aí eu trago os pais para dentro do consultório, vai todo mundo trabalhar junto, né? Se eu vejo que o atleta já não tá querendo muito aquilo, né? Porque aquele negócio, às vezes a criança quer ser criança, tudo bem. Ele quer ter o hobby de jogar futebol, de jogar basquete, não tem problema. Eu vou tratar ele como um hobby, não como atleta que quer ser De performance mesmo. esportiva e a desempenho. Mas, por exemplo, fora da performance, eu tô dizendo na vida, no geral, quando você pega... Porque você comigo, você lidou com basquete, mas você lidou com a minha vida também. Porque você fala, não adianta, as coisas elas são conectadas. Mas, às vezes, você é mais dura no bom sentido, tipo assim, para um menino na escola que, é o que você falou, né? Eu não quero ficar sem celular, eu não... Tem hora que a gente tem que ser mais duro, eu penso. Tá? Eu não sei se é uma linha que você também acredita. Mas você não acha que hoje a gente tá muito blando? Blando é espanhol. É muito mole. Da liberdade, né? Tipo assim, você não acha que o mundo tem para um lado muito mole, talvez, da educação? É provocativo mesmo você. Vamos lá. Não. Eu sou- tô falando assim, aberto a escutar. Mas eu acho. Eu tenho uma opinião que os pais perderam um pouco do controle dos filhos, tá? E a partir que perde o controle, eles já não sabem mais esse limite. Ou eles chegam a um extremo de ser muito rígido, que é a ponto de bater muito, só brigar, bater, e o ponto que, né, vamos dizer, a educação positiva, né, que é aquela de, não, tem que explorar as coisas, tem que, né. Então, assim, realmente está muito difícil. Eu sou da linha que... Equilíbrio, mas tenho que lidar... Eu estou com atletas não, mas seres humanos ali que estão se perdendo no colégio também. Nessas três últimas semanas, teve 4 suspensos. Entendi. Você entendeu? Então, sim, eles estão perdendo o controle. E aí, eles mandam para onde? Para terapia. Esse eu acho um erro. Vamos aí. Você quer solucionar tudo com a terapia, Exato. né? Ninguém educa. Entendi. É Você tipo entendeu? isso. A escola não quer falar não, para os pais não ficarem bravos, os pais não falam não porque não sei o quê e manda, resolve. Escola. Você entendeu? Entendi. Então, assim, se vai para mim nessa situação, com uma falta de limite essa criança, independente se é atleta ou não, ela vai escutar um pacotinho aqui, entendeu?
Eu gosto de lidar com atletas que saibam que a disciplina, o respeito, e, né, esses valores. Por isso que são valores negociáveis para mim. Disciplina e respeito. Atleta que não respeita os pais, que também tem muito por aí, para mim também não funciona. Então, eu vou ditar algumas regras assim. Você quer, eu posso ser essa psicóloga, mas vai ter minhas regras aqui. Tá? Eu não vou educar, porque não é minha função. A escola tem a função dela, o pai, e tem eu. Né? Mas eu vou dar algumas regras que eu quero que sejam cumpridas. Entendi. Estão terceirizando a responsabilidade. Então, quase como assim, a terapia que vai resolver tudo. É quase como se os pais e a escola entendessem que eles não têm essa responsabilidade com o atleta, com a criança, enfim, com o jovem. Às vezes, sim. Isso, sim. Sabe quando a gente lida com... Quando estava na faculdade, era um sonho utópico, né? Vamos dizer, agora eu sei. Que é a escola trabalhando com a psicóloga, trabalhando com os pais. Muito legal isso aqui. Mas não. Tá. Então, ó, inclusive vamos fazer o seguinte. Vamos fazer, então, um serviço aos pais. Karina, que tem muita experiência com diversos jovens atletas olímpicos e tudo mais. A gente está entendendo aqui, e até como pensando na mentalidade, na psicologia como um todo. Os pais, a família é muito influente no desenvolvimento, independente se é atleta ou não. Falando no esporte especificamente, vamos conversar com esses pais. Vamos falar para eles algumas coisas que não são legais, que de repente eles não estão vendo, coisas que são importantes. Vamos tentar educar esses pais também, para que eles possam, de repente, não estão sabendo ali lidar com o filho atleta. O que você sente que são os principais pontos que é importante o pai estar junto, os pais, enfim, a família que seja, e aonde que eles podem estar errando demais? Vamos tentar dar essa educada. Vamos orientá-los. Vamos então. orientá-los. Orientá-los, exato, orientá-los. Vamos orientá-los. Traz pra gente, cara. Vamos lá. Eu vejo muito quando o atleta sai do jogo, isso é um ponto, o pai ou a mãe, né? Normalmente mais o pai nesse momento. Por que você não fez isso? Por que você não fez aquilo? Você errou. Sabe o scout de filho quando você errou. Pergunta quando ele acertou, não sabe. Tá? Então, já vai ali perguntando, questionando, o menino acabou de sair, já tá com... Se ele jogou mal, já tá com aquele sentimento, ele sabe não botar pra fora, mas, né? Mas sabe que já tá com aquele sentimento, e o pai chega com um monte de porquê. Questionamento pro filho. Deixa o menino respirar. Deixa ele entender também o que ele errou, se ele errou. Né? Às vezes ele sabe. Ele sabe. Quando você joga mal, você não sabe? Nossa. Até quando eu jogo bem, eu acho que eu joguei mal. Exato. Mas foi bom. Eu também, no meu esporte amador aqui também, eu já sei que não fiz algo legal, algo bom. A gente já sabe isso no dia a dia. Né? Então, acho que a primeira situação é essa. Eu vejo bastante isso. Segundo ponto. Pais são pais. Pais não são treinadores. Perfeito. O pai, a mãe quer dar orientação pro filho. Aí fica o filho jogando, olhando aqui, ó. O treinador falando X, pai falando Y. Sim. O menino não quer desagradar o treinador, mas nesse momento você acha que ele não quer desagradar quem mais? Eu garanto, o pai e a mãe. Ele tem pai lugar e a de mãe. fala. Viu? O pai e a mãe. Porque tem medo desse pós-jogo, como é que vai ser. Tá? Então, o treinador que vai dar a instrução. Né? Todo mundo quer que o filho jogue bem. Mas se ele ficar com uma dualidade dentro dele, com medo do pai e da mãe, essa é a verdade. Ele não vai performar bem também. Ele não vai performar bem. Então, deixa o treinador ser o treinador. Tá? Senão, se o pai é treinador, então vai jogar no time dele. Né? Vamos dizer assim. Não, isso é muito realidade. Você falou 2 pontos, né? O primeiro é, terminou o jogo, deixa respirar um pouco. Né? O segundo é essa coisa do pai treinador, principalmente os pais que jogaram, família que jogou. Eu vivi muito isso, né? Meu pai jogou, meus pais... e hoje eu agradeço só a Deus que eles foram em todos os meus jogos, me acompanham até hoje. E a gente já teve muitas discussões. Foi um caminho que eu fui aprendendo. Mas sempre era muito gostoso quando eu e meu pai... ele não focava no erro, na bola que eu errei, e sim no que eu poderia fazer para melhorar alguns lances, né? Então a gente ia jogar muito no quintal de casa, na quadrinha, no parque. Eu jogava, eu e meu pai, com os meus irmãos. E eu fui aprendendo. Acho que no fim é sempre gostoso quando a família tá próxima.
essencial. Essencial. Mas acho que quando meus pais aprenderam que não é passar a mão na cabeça depois de um jogo ruim. Porque até eu já precisei tomar chamada, assim. De tipo, é entender o momento, mas muitas vezes o pai que foi jogador, ele ir para aquele lado. Eu, na minha liderança nos times, eu tento ir por esse lado. Ao invés de falar, pô, man, cara, você errou por causa disso, disso e disso. Eu falo, man, na próxima, vamos fazer, cara, vai um pouco pela esquerda e você nem lembra do cara do erro, você vai pra como ele vai acertar, né? Eu acho que é um pouco por aí, porque você nunca vai conseguir tirar um pai que jogar. Eu imagino. Mas direcionar em como talvez vai fazer o cara... Tem jogador também que só joga apertando, mas eu acho que na maioria, vamos dizer assim, né? Na maioria, eu aprendi isso com a liderança, e o pai é um líder, o pai é um herói, né? O pai e a mãe. A liderança, talvez, ela é bem mais efetiva dessa maneira. Não sei se você vê assim também. Inclusive, né? só um caso, eu não sei nem se o Vitor lembra disso. Eu tinha uns 15 anos, o Vitor tinha 16 na época, né? Que a gente tem uma diferença. A gente foi jogar um torneio do Integral. Não sei se você lembra disso. Um dos poucos que você participou, que você já estava jogando, não sei se... Talvez indo pro profissional. E eu lembro que a gente estava perdendo um jogo de 1 ponto. E tava para acabar o jogo. Fizeram uma falta em mim. E eu ia arremessar 2 lances livres. E o Vitor, com sua positividade, falou assim... Cara, você só precisa acertar 1. Tinha 2. O que você acha que aconteceu? Você acertou um... Eu errei os 2. Assim, aí é o atleta amador e o atleta profissional. Essa é a diferença. Não, enfim, mas quis contar sobre essa experiência incrível que eu tive, cara. Eu sempre tive isso, né? E acho por isso também eu tive essa liderança. Mas isso que a Cá falou é muito impressionante... Porque dói pro atleta. Dói. Porque, e outra, tem atletas e atletas, mas se você sair de um jogo sabendo que você fez mal e o cara às vezes pisa na ferida, vai além. Tá. Eu acho que tem momento para fazer isso, mas talvez tem que repensar, né? Não fazer sempre. Né? E outra, a coisa mais simples é a comunicação. Chega pro seu filho e pergunta, como você quer que eu faça depois de um jogo, antes de um jogo? Pergunta para ele, dá liberdade. Dá liberdade para ele. Tá, eu vou só te cortar. Como você quer, mas tem aquela coisa também, os pais são mais experientes, têm mais vivência. Às vezes o filho vai falar uma coisa que, sei lá, um moleque de 12 anos vai falar, eu quero que você me trate bem normal todo jogo. Mas e se isso não é o que vai fazer ele pra frente? Porque a gente precisa tomar uns... Né? Eu vou falar puxão de orelha, mas não é isso. Eu sinto que meus pais, muitas vezes, me empurraram a ser melhor. E o que eu queria era sempre que eles passassem a mão na minha cabeça. A gente busca estar confortável. Então, porque como eu te conheço, eu sei que assim... pergunta pra ele como ele quer. Mas também analisa e toma suas decisões, vamos dizer assim, né? Porque tem hora que a gente quer carinho, mas a gente não precisa de carinho pra crescer. Então, só que a gente tá falando sobre crescimento. Só que eu tô falando sobre se ele tá preparado pra escutar ou pra falar. Entendeu? A mãe pode ir lá, dar carinho, dar apoio, tudo bem. Mas ele está preparado para falar? Então o pai está preparado para falar, mas ele não está preparado para escutar e falar. Não que ele está bravo, mas ele não sabe, ele tem sentimentos dentro dele que ele não sabe colocar para fora. Né? É igual, hoje está muito assim, Vitor. Aí, como é que foi o seu treino? Bem, legal. Gente do céu, Aí esses pais chegam pra mim e falam assim, ele não me conta. Então, eu preparo o terreno para eles saber conversar sobre aquilo. Às vezes eles não sabem falar. Não é nem que eles não querem conversar, que eu tô bravo aqui. Mas eles não sabem falar sobre os sentimentos, o que eles sentem. Então, aí que vem minha parte também. Eu preparo esse terreno, vamos trabalhar sobre os sentimentos. Por isso que um psicólogo do esporte tem que saber sobre o esporte que você está trabalhando. Exato. Quando eu vou conversar com qualquer atleta de basquete ou de futebol, o wrestling que seja, eu sei o que eu tô falando. Eu tô falando sobre regra, eu tô falando sobre o esporte, eu entendi a jogada, porque eu me aproximo dele. Legal. Eu me aproximo. E aí ele se sente mais à vontade de falar comigo. Mas é aprendizado mesmo de falar sobre sentimento. Como foi a escola hoje? Legal. O que você fez na escola hoje? Estudei. Matemática teve hoje. Por que na matemática? É essa carinha, né? Com essa carinha, perfeito. O que na matemática? Mãe, umas coisas lá.
Entendeu? Aham, entendi. Às vezes não é porque não consegue falar, não sabe falar. Não é medo, às vezes, mas não sabe, não consegue... Eu gosto dessa frase. Não sabe construir uma narrativa. Sim. E eu acho que isso relaciona muito com a questão do tempo de tela, falta de socialização, né? Que é isso que você fala tanto sobre, pô, gente, vamos conversar, né? E aí fica com essa dificuldade de desenvolver uma comunicação legal, né? Então, acho que isso tem muito a ver também com esse ponto que você estava comentando. Agora, a gente falou dos atletas, falamos dos pais. Uma curiosidade, você, ou enfim, a psicologia do esporte, trabalha também com os treinadores? E vamos lá, acho que vamos desenvolver esse assunto, quero saber de vocês dois. Primeiro a questão da psicologia e depois, se você, Vitor, a questão de treinadores. A tratativa com os atletas, cada um tem que ser de um jeito, você sente que tem que ter essa variação? Primeiro, Karina, conta a questão do trabalho da psicologia com os treinadores. Sim, trabalha. A busca ainda é pouca. Tem que aumentar isso. Treinador é um bicho, né? Tem razão, né? Sempre tem a razão, né? Mas aumentou bastante. Hoje tem bastante treinadores que vêm procurando terapia, tá? Mas precisa aumentar um pouco mais. Precisa, tá? Eles se acham muito forte, né? Que vai segurar, né? Eles têm que ter o controle o tempo todo. Né? Se eles se demonstrarem fracos, os atletas deles vão ser fracos. Vamos dizer assim, né? Se eu demonstrar sentimentos, os atletas vão demonstrar sentimentos. Mas, por dizer assim, muitos procuram, tá? Bastante procura. Legal. Eu, na minha carreira aí de 11 anos, acho que foram 4 que me procurou. Tá, legal. 4 me procuraram. Entendi. Tá. E você, Vitor, a questão dos treinadores, você que já teve alguns, como é que funciona isso, essa relação, a tratativa, como é que é? Cara, eu acho que os treinadores... na visão do atleta, o grande treinador para mim é aquele que consegue fazer cada atleta performar ao máximo da capacidade dele. E isso, você tem que ter um conhecimento muito forte de psicologia. Por isso que eu acho que eles deveriam tratar muito mais com psicólogos. E ter no time, pelo seguinte, eu conheço atleta que melhora quando o cara aperta. Uhum. Eu conheço atleta que vai para baixo, que você tem que passar a mão na cabeça e aí ele cresce. Porque quando a gente fala de performance adulto, aí o negócio é ganhar jogo. Sim. Então eu vou falar dessa minha experiência. Eu acho que nesse momento do esporte, que você quer ganhar jogo, o melhor técnico é aquele que tem valores no time. Então vamos dizer assim, para todos, né? Então o time tem alguns valores, que é o respeito, a disciplina. Então é chegar na hora, não xingar um companheiro, não... entrar numa briga pra valer, assim, coisas acontecem, mas tudo bem, mas no geral você tem esses valores. Depois, na hora de lidar com o time, essa coisa de eu lido com todo mundo igual, então eu ia usar uma palavra aqui, mas então você não é um grande treinador. Sim. Porque se você lidar com todo mundo igual, você tem 12 pessoas com famílias diferentes, culturas diferentes. Então, se lidar com todo mundo igual, talvez você vai ter resultados ruins com alguns jogadores. Não tem eficácia, né? Exato. Então, a eficácia eu vejo dessa maneira. Ele tem que saber e conhecer. Eu não vejo mais treinadores sentando para tomar um café com o jogador. Acho um erro. Como é que eu vou saber se eu não sei, cara, o que está acontecendo na sua vida? Eu não sei se você está brigando com a sua mulher, se está se divorciando. Cara, eu preciso de você. O treinador precisa. E cada vez eles se distanciam mais. E fica na tática, na técnica, não sei o quê. Alguns vão pro lado de só gestão e não... Deve ser muito difícil ser treinador, hein? Vou falar, eu imagino, muito difícil. Mas eu acho que o ponto principal passa por você saber exatamente os atletas que você tem e como levar eles para o máximo da confiança. Um atleta com confiança e sem técnica, joga. Um atleta sem confiança com técnica, não joga. Interessante. Então, assim, eu acho isso. E nós sabemos, quando o time não está fechado, né, com o treinador, o que acontece? Não ganha, não tem performance esportiva, não tem resultado. Esquece. Exatamente, não esquece. Né? Então, precisamos de ter mais treinadores em cursos de psicologia de esporte também. Entendi. Né? Tem algumas exceções de times que se fecham muitos 12, e aí, mas o time está muito fechado. Mas, no geral, é muito difícil. É muito difícil, né? Então, treinadores fazendo curso de psicologia de esporte tem que aumentar, né? O Fernando Diniz, eu sei que ele é, né? É um exemplo disso, né? E outra coisa, a gente está falando aqui também de acolhimento. O atleta quer ser acolhido também, às vezes, né? Ele não quer só faz isso e faz aquilo, ele quer um acolhimento. Ele quer ser entendido, né? Ele quer um acolhimento. Pô, toda hora eu ir lá treinar e, pô,
pau na cabeça. Se sentir valorizado. Às vezes. Valorizado. Como todas as profissões, é isso Exato, mesmo. exato. E aí, alguns treinadores só valorizam aqueles também que o quê? Que dá resultado pra ele. São os melhores, Nossa, Nossa, o pessoal tá muito provocativo hoje, né? Não, mas realmente tem que. Eu imagino que o treinador tem que colocar na balança isso. É importante ele ter o atleta, o time com ele, mas ele também precisa que dê resultado. Você até citou o Diniz, né? O Diniz é um cara incrível, mas assim, ele nunca. Eu sou palmeirense, ele nunca foi treinador do Palmeiras. Ele passou por clubes que eu tenho amigos que são torcedores, que começam um momento de paixão, mas depois parece assim, gente, a gente também não tá ganhando. Legal, futebol bonito, que o Guardiola falou um dia, que o Diniz... Mas o treinador tem essa balança, né? Tem que estar ali, próximo do atleta, mas tem que performar também. O objetivo é performar. É performar. No alto nível, né? A gente tá Isso, falando. Na categoria de base não tem nada a ver, mas isso é alto nível. Tá. Karina, gente, a gente tá quase chegando ao final dessa... Pois é. Devia ter mais tempo de podcast, mas enfim. De repente, no próximo episódio, a gente traz mais assuntos de psicologia, a gente recebe você de novo, Eu Karina. venho, hein? Só me chamar. Por favor. Pensando em tudo isso que a gente conversou aí, essa tríade, temos atletas, temos treinadores, temos pais, tempo de tela, burnout, etc. Aonde você sente, Karina, que é o principal ponto que ainda falta trabalho, que dá para se melhorar algumas coisas, enfim. Você com toda essa sua experiência de consultório, muito tempo de psicologia, aonde você acha que está o ponto principal, que seja no esporte brasileiro, enfim. Queria que você trouxesse a sua visão do que ainda dá para ser melhorado e precisa ser melhorado como um todo. Assim. Para mim é a comunicação. É o saber escutar, saber ouvir, falar, como falar. E a gente volta nas relações entre os pais e atletas. Tem que ter uma relação melhor, tem que ter uma relação aberta, sabe? Clean ali, ó. Face to face. Aqui eu gosto dessa expressão. E você saber acolher aquele filho. Desde quando ele nasceu até ele tivesse 100 anos. Né? Então, os pais precisam ser participativos. Então, para mim, tem uma falta aí. Eu estou falando isso não em crítica aos pais, mas eu sinto que é uma demanda deles também, que eles sentem que eles perderam um pouquinho essa situação com os filhos. Então, tem a demanda dos pais perante a mim, né? Sobre essa questão. Ótimo. Então, para mim, eu acho que o que tem que ser melhorado, comunicação, olhar para o seu filho, ter tempo de qualidade com o seu filho. Não, hoje você não vai treinar, hoje vai mamãe, papai, irmãozinho, todo mundo vai passear, né? Onde vocês querem hoje? Vai comer vamos comer uma pizza. Ah, mas só atleta. Não, você é jovem, você é criança, vai comer uma pizza também. Né? Então, aí não pode ser muito a rigor, né? São crianças. E essas crianças querem ser abraçadas. Na verdade, elas querem fingir que não, mas elas querem ser abraçadas. Então, para mim, é a comunicação. Para mim, o principal fator aqui é a comunicação. Perfeito. E para você, Vi? Você que atleta há muito tempo, pensando agora, tirando um pouco a questão de treinamento, de disciplina, o que você sente que fez fora, o tanto que você se dedicou ao esporte, que fez você ser esse cara que chegou aonde chegou, tirando um pouco a quadra, pensando nessa questão de mental e tudo mais, tem alguma pessoa, alguma figura que te marcou muito? Como que foi isso para você? Cara, eu acho que a minha resiliência veio muito do exemplo que meus pais deram. Então, a Cá falou de comunicação, eu vou falar também, não fale para o seu filho fazer as coisas, mostre para ele o que tem que ser feito. Então, eu não vou falar muito, senão vou ficar emotivo aqui, falando dos meus pais, mas a personalidade da minha mãe, sempre tentando fazer o melhor em qualquer coisa, deixar a gente à vontade, feliz, nos melhores ambientes, dar o abraço a hora que tinha que dar. Então, ser essa pessoa carinhosa, eu tento trazer isso na minha vida, com as pessoas que quando eu estou liderando e estou nos times. O meu pai com a ética de trabalho na vida, de respeitar a pessoa, não importa o nível. Então, meus pais foram meus exemplos. Eu vi eles fazendo e eu quis repetir. Então, se eu pudesse falar uma coisa, eu acho que se você é o exemplo do seu filho, cara, não tem como dar errado. Né? Podem ter problemas na vida, todos temos, né? E muitas famílias, mas não tem como dar errado. E eu simplesmente sou privilegiado porque eu segui.
seguir é mais fácil do que liderar. Então, meus pais tiveram que liderar e eu segui. E com isso já agradeço. Posso agradecer? Com já? certeza. Cabe, obrigado por ter vindo. Você é uma pessoa muito especial que me ajudou muito. Semana que vem a gente já tem sessão de novo. Eba. Mas você é a primeira convidada É verdade. Opa, nesse Primeiro projeto. prazer, obrigado. Nesse projeto. Obrigado, Então, uma obrigado. pessoa muito especial. E a próxima vez você vai voltar também, a gente vai falar mais disso. Tá bom? Nossa. Obrigado. Obrigado. Eu agradeço a confiança, né? Desde que conheci o Vitor, ele é a pessoa que ele entrega, né? Ele dá esse acolhimento para os profissionais que estão com ele. Então, agradecer você, Vitor, agradecer. Né? Esse corpo também está sempre com a gente aqui, né? Com a gente, com a câmera atrás da gente. Muito legal, muito bacana. Então, gente, obrigado. Obrigado, E a cara. próxima. Exato, junto. Karina. E fica um recado aí para os pais, ó, pelo que eu perguntei aqui, para a psicóloga, para o atleta, a importância da comunicação boa, né, com seus filhos. Então, e a importância também da terapia, né, os pais buscarem terapia, os atletas e tudo mais. Karina, para quem quiser te encontrar, você tá em alguma rede social, enfim, como é que faz para ser um paciente da Karina? Vamos lá. Então, eu tô na rede social, né? Karina Psicóloga do Esporte, né? Instagram? É Instagram. Instagram, perfeito. Então, o e-mail é carinapsicologodosport@gmail.com e meu Instagram, qual que é? Karina Psicóloga Esportiva. Perfeito. A gente Isso, vai deixar na descrição vai do deixar, vídeo, isso inclusive, tá? Então, se você quiser entrar em contato com a Karina, lê a descrição desse vídeo aqui. Pessoal, então, mais uma conversa incrível no Benite Enquadra. Queria agradecer você que assistiu até o final, né? E lembrando também de seguir o @VitorBenite, né? Seguir o canal aqui do Benite Enquadra no YouTube. Exato. Benite Enquadra. E seguir o @Escopo Filmes, né? Que Dá o like, né? Dá o Like. like, se inscreve, ativa o sininho, faz tudo aí, para não perder nenhum episódio. Em breve vamos ter mais convidados. Sempre esse podcast que fala sobre basquete, esporte, vida, mentalidade. Um prazer conversar com vocês hoje, pessoal. E a gente se vê no próximo episódio do Benite Enquadra. Valeu, gente. Obrigado, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu.